Tocou o alarme, tá na hora de Flash News aqui na BMC, então chega mais. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa edição de quinta-feira, dia 10/4/2025. E o Flash News está no ar aí com esse Bovespa que tá vivendo um dia de respiro. Depois de ontem ter tido forte rally na véspera, o Ibovespa, que ontem tinha disparado mais de 3%, começou o pregão de hoje com uma leve queda, aí por volta de 0,1%, aquele famoso movimento natural de correção depois de um dia tão positivo. A alta anterior veio muito puxada pela decisão dos Estados Unidos de suspender temporariamente a maioria das tarifas sobre parceiros comerciais, com exceção da China, que acabou sofrendo um aumento de tarifas para 125%. Lá fora, os mercados também ficaram um pouco mais cautelosos. Nos Estados Unidos, por exemplo, os futuros de Nova York abriram no vermelho depois da forte alta de ontem. Os investidores seguem de olho nas próximas movimentações do governo norte-americano em relação às tarifas. E isso está deixando, sim, o mercado mais volátil. No cenário das commodities, o dia traz algumas notícias mistas. O minério de ferro da China subiu mais de 3%, que é um alívio para gigantes como a Vale. Já o petróleo recuou quase 2%. Pressionado justamente pelas incertezas comerciais e temores de menor demanda global. Entre as empresas brasileiras que têm destaque no dia, a Azul chamou atenção ao anunciar um aumento de capital de cerca de 72 milhões de reais, com novas ações já sendo negociadas na B3. Enquanto isso, o Magazine Luiza também se movimentou com o anúncio de uma nova emissão de debêntures no valor de 1 bilhão de reais, mirando um reforço de caixa para tocar o dia a dia dos negócios. Já no campo dos indicadores econômicos, o IBGE trouxe um dado positivo hoje, O setor de serviços cresceu 0,8% em fevereiro, superando as projeções do mercado. Era esperado um desempenho um pouco mais fraco, ou até mesmo de estabilidade. Então, esse resultado acabou sendo uma boa surpresa. No geral, o que a gente está vendo hoje é um mercado muito mais moderado, digerindo as fortes oscilações recentes e tentando entender qual será o próximo capítulo dessa novela. Bom, e para a gente poder falar sobre todos esses assuntos do dia, deixa eu chamar aqui meu grande amigo Ângelo Belitardo, gestor da Raik Capital, que está comigo nesse Flash News dessa quinta-feira. Ângelo, seja novamente muito bem-vindo ao nosso Flash News. Bom dia, Rafael. Muito obrigado. Vamos que vamos atualizar o mercado aí dessas loucuras, que acontece pelo mundo. Bom dia, pô, você tá parecendo eu quando eu tô de fim de semana. Fim de semana eu acordo 3 da tarde, aí eu falo bom dia 3 da tarde, pô, calma aí, boa tarde, com a chuva que Vixe, tá Maria. Quase, boa tarde, boa tarde. Quase noite já. Vamos falar um pouco desse barulho mercado. De chuva que já caiu aqui. Vamos Exatamente, que vamos. Vamos falar um pouco desse mercado. A gente está num cenário que hoje o Ibovespa tenta corrigir dessa alta, nessa história toda de tarifas. Então traz um pouco da sua visão como gestor para a gente, Ângelo. Bom, o mercado ontem ele reagiu muito bem, em grande parte como uma correção do excesso de pessimismo que tinha instalado no mercado com essa guerra tarifária. Trump pausou por 90 dias, mas não em relação à China, muito pelo contrário, ainda teve aumentos consecutivos. Hoje a gente vê o dólar subindo, como reflexo ainda de uma piora na perspectiva da balança comercial aqui do Brasil, e também da arrecadação tributária. Preços menores de commodities, como a gente tem visto ao longo desses últimos dias, impacta muito o Brasil, dado que o Brasil ele é um grande exportador de commodities. Então, a gente ainda tem um viés pessimista para ações de empresas de commodities, ações de com um grau cíclico muito alto, como varejo. Até essas empresas, Azul, Gol, que são empresas muito vulneráveis a câmbio, a juros. Essa deterioração que a gente teve no preço das commodities acaba interferindo em entrada de dólares aqui no país. Por outro lado, a gente ainda tem um viés muito otimista para o Brasil como um todo, por conta de uma mudança no cenário global. É capaz que muitas empresas avancem na produção aqui no Brasil, então isso tende a beneficiar em um médio, longo prazo. Mas, falando de bolsa americana, eu ainda tenho, também a gente tem um viés ainda negativo, muita oscilação,
pelo meio do caminho ainda, né? Então até mesmo grandes empresas, né, Morgan Stanley, JP Morgan, American Express, a própria Berkshire, tiveram um comportamento bem negativo nesses últimos dias. Isso porque a Bolsa Americana ela precifica as empresas com um comportamento de lucro muito otimista ao longo dos próximos anos. Então, qualquer mudança no cenário, né, qualquer mudança no paradigma, essas ações podem recuar de forma bem agressiva. Né? Então, entre Bolsa Brasil e Bolsa Estados Unidos, hoje eu estou direcionando mais recursos para a Bolsa Brasil. E aí, por exemplo, nesse caso, em relação à Bolsa Brasil, obviamente a gente está falando de um cenário de uma briga entre Estados Unidos e China, né? E o Brasil tentando ficar nesse meio do caminho aí e negociar com os dois, não tentar arrumar briga com ninguém. Quais setores você acha que é uma boa para o investidor ter aí na carteira para conseguir surfar bem durante esse período e poder fazer aquele stock picking de épocas de crise, né, Ângelo? Épocas de crise, elas são muito boas para você fazer boas escolhas de ativos para performar bem no médio e longo prazo, né? Exatamente. Bom, um setor que a gente está olhando, alguns setores, né, que a gente está olhando ali com muitíssimos bons olhos, são setores que contemplam empresas cujas ações sofreram muito com esse cenário de alta dos juros, né? Desde novembro, dezembro, quando a gente viu ali a curva de juros ultrapassando a marca dos 16%, né? Então, algumas empresas que estavam fazendo um uso muito intensivo, né, de alavancagem sofreram muito com isso. No entanto, essas mesmas empresas, elas possuem uma característica ali de receita mais recorrente, né, menos vulnerável ao consumo global, né, como um todo. Então, mesmo tendo uma desaceleração no consumo global por conta de uma piora dessas tarifas, essas empresas elas não irão sentir essa queda do consumo. Muito pelo contrário, elas podem até se beneficiar de um cenário de baixa das commodities e, consequentemente, baixa de juros. Né? Lembrando, os juros ele é um remédio para inflação, mas não para uma inflação de tarifas. É muito pelo contrário, as tarifas jogam do mesmo lado dos juros, né, que tem como objetivo desacelerar o consumo. Então, empresas, né, com margens muito altas, né, margens boas, sólidas, recorrentes, então, dentre elas, a gente está olhando muito o setor de farmácias hoje, né, especialmente empresas como Panvel e Pague Menos, então resultados excelentes, crescentes cada vez mais, e um ciclo ótimo de desalavancagem. Né? Então, são empresas que estão conseguindo, de fato, entregar uma desalavancagem via ganho de escala, via crescimento de lucros operacionais. Né? Então, farmácias excelentes agora, empresas de logística, né? Então, desde aluguel de veículos, aluguel de caminhões, com Movida e Vamos, e Simpar, também como empresas de concessão de rodovias, né? Como a Eco Rodovias. Desktop, também no setor de telecomunicação, tem entregado resultados cada vez melhores, né, e o valor intrínseco da companhia tem se distanciado do valor das ações em bolsa, abrindo um grande leque de oportunidades. Fora elas, temos olhado também com bastante otimismo, né, a Eletrobras, a maior empresa de energia elétrica do país. Então, acordos com o governo, né, escassez de chuvas, né, então uma desalavancagem que a companhia passou, né, desde a privatização, e ela tem um universo de crescimento pela frente, né, tem muito caixa, muito recurso ali que ela ainda pode utilizar. Esse descolamento da Eletrobras com investimentos em projetos nucleares, né, então de usinas nucleares, isso também vai facilitar, vai aliviar um grande caixa da Eletrobras. Então a gente tem um viés muito positivo. Setor de seguros também, né, com BB Seguridade e Caixa Seguridade, entregando resultados cada vez melhores, alavancagem muito baixa, né, empresas que se beneficiam em um cenário de juros alto, então é um hedge ali na carteira de ações, né, não tão hedge, mas um hedge para um cenário de juros, né, elevado, empresas mais resilientes, large caps, né. Então, nesse cenário a gente tem olhado esses setores.
tá? E também educação, né? Esqueci de mencionar, setor de educação com a Ânima, né? Lembrando que a Ânima ela vem de uma desalavancagem bem eficiente, né? Saiu de uma dívida líquida por EBITDA de 8 vezes e hoje está em 2,8 vezes, né? Com reflexo num aumento agressivo na geração de caixa livre ao acionista. Né? Então, é uma empresa que trabalha ali com yield de fluxo de caixa livre quase que 100%. Né? Então, você paga o preço da ação em bolsa, recebe 100% em caixa livre. Né? Então, também é muito bom. E para terminar, né, o setor de saúde, grande parte do setor de saúde ele ainda vem passando por grandes dificuldades, né? Especialmente hospitais, operadores de plano de saúde. Né? Então, dentre os setores de saúde, o setor de laboratório de exames, né, liderado pela Fleury, a gente está olhando com bastante bons olhos também, entregou resultados consistentes, e mesmo com resultados consistentes, a Ânima vem dando continuidade à desalavancagem dela. Né? O preço da ação ainda não respondeu à melhora dos resultados. A Fleury ela tem um público-alvo, né, mais resiliente, né, menos vulnerável a esse aumento de preços, né, aumento da inflação, aumento dos juros, oscilação do câmbio. Então é uma empresa também que liga os pontos certinhos ali. Né? Então acho que a gente resumiu ali todos os setores, os primeiros setores ali que a gente acredita que vão se beneficiar em larga escala, né? Agora de uma eventual queda de juros nos Estados Unidos, eventual queda de juros aqui no Brasil, e mesmo que os juros não caia de uma forma bem intensa, né, o próprio avanço nos resultados dessas empresas vão causar uma desalavancagem. Tá certo, tá certo. Ângelo, meu amigo, queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso Flash News. Te vejo semana que vem, hein? Muito obrigado, Rafael. Um ótimo fim de semana e até semana que vem. Obrigado, Ângelo Belitardo, gestor da Raia Capital, com a gente aqui no nosso Flash News desta quinta-feira. Bom, reforço o convite, pessoal. Às 4h30 da tarde, temos o closing aqui na BMC News, o fechamento do mercado financeiro ao vivo comigo e com o Leandro Martins, analista CNPI, para a gente comentar todos os ativos da Bolsa Brasileira, lá de fora, cenário macroeconômico, te deixar sempre muito bem antenado sobre as notícias de economia, para os seus investimentos e tudo mais, no jornal que é o jornal mais divertido e informativo da TV brasileira. Também você pode nos seguir nas redes sociais, @bmc.news. Estamos em todos os lados. TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, onde você quiser, a BMC está com você. E no portal bmcnews.com.br. Eu espero vocês às 4h30 da tarde. Até mais. Tchau, tchau!